Olá pessoal, vamos falar um pouquinho então das relações Israel, Estados Unidos e Irã, do porquê de tanta hostilidade, do porquê da inimizade. Então vamos começar contando um pouquinho sobre a história de Israel pós 1948. Bom, Israel então ela foi constituída como nação, no dia 14 de maio de 1948 pela ONU. E isso não foi bem visto pelos países árabes por conta dessa rivalidade histórica que eles têm por aquelas terras. Uma rivalidade histórica familiar entre Isaac e Ismael, dois irmãos, né, um árabe e outro judeu, através de uma promessa bíblica. Deus prometeu a terra a Isaac, mas Isaac era filho da mulher legítima de Abraão, e Ismael era filho de Abraão com concubina, mas ele era primogênito. Então ambos achavam que tinham direito àquela terra. Eu não vou contar a história, porque é uma história bíblica, e eu não vou falar de religião aqui. Mas a rivalidade é milenária, é uma rivalidade de família. Então, quando eles foram constituídos nação, os países árabes não ficaram contentes. Mas o Irã, que não é árabe, porque muita gente acha que Irã, Turquia são países árabes, e o Irã é um país persa, o Irã foi o segundo país da região a reconhecer Israel como nação em 1948. O primeiro foi a Turquia, que é a antiga Constantinopla. E isso não caiu bem aos olhos dos países árabes islâmicos. O Irã, ele via a criação de Israel, gente, que teve o apoio dos Estados Unidos diretamente, né, e foi aliada dos Estados Unidos, e é ainda, até os dias atuais. Então, o Irã via isso como algo bom no momento para eles, porque isso ajudaria a combater a expansão do poder dos seus vizinhos, que eram árabes na região. Porque ali existe uma disputa por poder, por terras há muito tempo. O Irã via isso como algo bom. Israel, gente, ele passou, depois da sua criação e como Estado novamente, e o seu crescimento econômico, a formar especialistas agrícolas iranianos, forneceu seus conhecimentos técnicos, porque Israel cresceu muito rapidamente, em 20 anos Israel já era potência. Então Israel começou a fornecer seus conhecimentos técnicos ao Irã, ajudar na formação e no treinamento das forças de segurança do Irã, e tudo isso, gente, era pago com petróleo a Israel. E Israel cresceu mais ainda. No final da década de 70, para vocês terem uma ideia, isso ajudou também favoravelmente o Irã, a sua economia. O Irã cobria 80% de toda a demanda de petrolífera de Israel. Então isso foi muito importante para o Irã também. Da Segunda Guerra Mundial, gente, até 1973, os americanos, para vocês terem uma ideia, apoiaram o programa nuclear iraniano, porque o Irã apoiava Israel, cujo país, né, era aliado dos Estados Unidos. Mas em 1979 tudo mudou. Eu estou tentando falar meio rápido porque as pessoas geralmente não gostam de ouvir, né, vídeos longos. Bom, porque tudo mudou em 79. Bom, desde a criação de Israel, em 1948, o Estado judaico é visto pelo Irã como um outsider. O que é um outsider? Como uma região ali, como algo favorável a que barre o crescimento rápido do poder dos vizinhos islâmicos pelo Irã. O Irã tinha muito medo, o Irã também lutava pelo poder na região. E a criação de Israel foi meio que para os árabes: pare, tem alguém aqui diferente de vocês que apoia o Irã, que também gostaria de ter parte das terras. Então os árabes passariam a crescer menos em termos de poder político, de poder econômico na região. A maioria dos países da região, gente, que é muçulmana, então, não aceitou a criação do Estado de Israel, obviamente, né? E isso fomentou a Guerra dos 6 Dias, gente. A Guerra dos 6 Dias, ela foi uma guerra contra Israel, instituída pela Síria, Egito, Jordânia e Iraque em 1967. Ou seja, Israel foi constituído como nação em 48, e em 67 esses países quiseram acabar com Israel, dizimar. Eles não eram favoráveis ao que a ONU fez, de instituir Israel como nação. Eles queriam dizimar Israel do mapa. Só que Israel, uma coisa que eles não contavam, é que Israel venceu a guerra com o apoio dos Estados Unidos. E essa guerra durou de 5 a 10 de junho de 67.
Gente, como Israel venceu a guerra, houve maiores problemas ainda na região depois disso, que eu já vou comentar. Bom, voltando um pouquinho, gente, vários movimentos nacionalistas surgiram na região do Oriente Médio nessa época, tá? O Egito, que era governado pelo presidente Gamal Abdel Nasser, ele era um fervoroso pan-americanista nacionalista, tá? Ele era defensor do não alinhamento e da proeminência do Egito no seio da Liga Árabe. E ele estimulou os demais países a não atacar Israel naquele momento. Fazia pouco tempo que Israel tinha sido constituído novamente como nação. Mas a Síria, gente, ela estava envolvida num embate com Israel já naquele momento por conta da água na região. Porque ela queria obstruir alguns afluentes do Rio Jordão e desviar esses afluentes para irrigar suas plantações. E só que esses afluentes estavam na terra de Israel, né? Só que o Rio Jordão também, gente, ele é um rio de suma importância para Israel. E o avanço sírio, nesse período, ameaçava não só Israel, mas outros países da região, como o Irã, tá? Israel tinha quase 20 anos de existência nessa época. E os países da Liga Árabe tinham dois problemas. Um era Israel. O outro era a luta contra grupos radicais locais islâmicos que queriam reavivar a doutrina islâmica tradicional, como forma de contestar, segundo eles, as elites responsáveis pela independência desses países das potências europeias. Então, eram dois problemas gravíssimos na região para esses países árabes. Então, eles decidiram, assim, em conjunto, mesmo o Egito a princípio não querendo, mas no final das contas ele foi vencido, né? Eles decidiram em conjunto por erradicar Israel. Ele foi constituído como nação, está na hora dele ir embora, está na hora da gente acabar. E juntaram suas forças e foram tentar destruir Israel. Porém, Israel venceu a todos, com apoio militar dos Estados Unidos e financeiro. E aí, nessa vitória, foi pior para os árabes, porque Israel conquistou as colinas de Golã, conquistou o Monte Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e a Jerusalém Oriental. Outro resultado da guerra também, gente, foi a proclamação por parte do parlamento israelita, que é o Knesset, da anexação da parte árabe de Jerusalém ao seu território, o que suspendeu todas as recomendações do Conselho de Segurança da ONU. Isso a ONU não queria que tivesse acontecido, mas Israel fez, ele foi vitorioso na guerra. Se os países árabes tivessem sido vitoriosos, aquela liga que foi contra para erradicar Israel do mapa, eles teriam tomado a região toda, não sei o que a ONU falaria, mas nesse momento a ONU disse que anexar Jerusalém Oriental não deveria acontecer, só que Israel, como vencedor da guerra, não ouviu as recomendações da ONU. Assim, a cooperação com os Estados Unidos, gente, nesse momento, traduzia-se numa impressionante superioridade militar face aos demais vizinhos, aos vizinhos árabes. Então, em 22 de novembro de 67, as Nações Unidas elas emitiram a Resolução 242, que buscava, né, entre outros pontos, persuadir a nação de Israel a devolver os territórios ocupados, né, que eram territórios antigos árabes, né, até então árabes, devolver para os árabes. E isso Israel conseguiu via guerra. E se Israel tivesse sido destruído nessa guerra? Porque essa guerra foi feita para dizimar Israel do mapa. Israel venceu e tomou a região. E até hoje, essa questão da desanexação do território da Palestina e da Jerusalém Oriental, ela é levada para discussão em âmbito global. O Irã, persa, mas de maioria muçulmana, então, como eu falei para vocês antes, ele vivia num risco crescente do nacionalismo árabe nesse período, e ele via Israel, apoiado pelos Estados Unidos, como um contrapeso político para ele. Era muito bem-vindo para ele na região, frente aos vizinhos árabes, porque ele também buscava expansão territorial na época. Então, o Shah Mohammed Reza Pahlavi, que governava o país nesse período, o que é um Shah? Shah é um título designado para rei, diferente de sheik, porque o sheik ele não é só uma autoridade real, ele é uma autoridade religiosa também, e o Shah é uma autoridade real. Ele manteve os seus laços estreitos com os Estados Unidos nesse período. O Irã, nesse momento, ele perseguia uma ocidentalização, uma modernização política, econômica, uma política externa fortemente pró-ocidental. Então, ele considerava os Estados Unidos como um amigo.
Só que aconteceu um problema em 79, que eu vou contar no próximo vídeo, que foi a Revolução Iraniana. Foi aí que tudo mudou. Assista o próximo vídeo que a gente vai continuar.